essa resposta vai ser difícil e foge um pouco do seu escopo, né? Do que você trabalha. Mas como funciona mais ou menos a dieta de um jogador de rugby? E aí, talvez você possa responder assim... Tem alguma restrição alimentar? Eles não comem alguma coisa? Eles comem de tudo? Comem bastante carboidrato, pensando nas vias energéticas que eles mais usam lá? Como que seria uma estrutura básica desses atletas aí? Perfeito. É bem importante, né? A gente tem os nutricionistas que trabalham com a gente, então eu gosto sempre de falar de uma forma... A gente tem conhecimento o suficiente para dar o suporte para o Nutri quando os atletas vêm perguntar. Então... não sou especialista nisso, mas gosto bastante. Então, converso bastante com os nutricionistas que trabalham com a gente, porque eu acho isso bastante importante. Principalmente porque hoje, voltando para a pré-temporada, muitos atletas precisam perder peso. E aí a gente vai ter que cuidar. Tá, vai fazer uma certa restrição? Tá, mas em que dias? Porque tem dias que a gente tem muito treino. Qual vai ser essa restrição? Mas basicamente isso. Carboidrato, ele é necessário para o que a gente faz, né? Então a gente precisa ter ali, inclusive quando a gente tem sessão dupla ou tripla, a gente tem que disponibilizar para os atletas ali um carbo. Não tem o que fazer. Nenhum atleta de rugby faz dieta low carb, né? Cara, individualmente sempre vai ter um outro que fala, não, mas eu não como tal coisa, eu tô na low carb, não sei o quê. Não é algo que a gente indica. Eu nem vou entrar no mérito dos indivíduos, porque, cara, cada um, às vezes a gente precisa ajustar. Poxa, tudo bem que você não quer comer isso, mas, cara, come pelo menos esse outro, porque é uma fonte de carboidrato importante para você. E você tá entre treino, você vai treinar daqui a pouco. Eu preciso que você tenha energia, rápida, cara. Low carb e alto rendimento, obviamente, não combinam. Não faz nem muito sentido, porque você não tem a energia no músculo... Seja um atleta de esportes ou de xadrez... E mesmo assim, porque carboidrato é necessário pro cérebro, cara. Se for um fisiculturista, aí faz sentido. Faz sentido na preparação. É que aí eu nem conheço pra falar. Pré-campeonato. Mas, poxa, carboidrato é a única coisa que o cérebro consegue consumir. Verdade, então, não tem como. Você precisa ter carboidrato disponível. Não dá pra não ter. Isso é algo que a gente constantemente fala com eles. Os cuidados são basicamente esses. Você precisa dos macronutrientes todos. Carboidrato muito, proteína não tanto. Que também aí é o contrário, né? Tem que segurar normalmente. Não, você não precisa tomar tanto assim o whey. Não, calma. Comer 5 gramas não vai fazer tanta diferença de você comer 2 gramas. Cara, respira. Vai tranquilo, não precisa ser tanto. Quanto o Nutri falou pra você comer? Tanto. Você tá indo a mais que isso? Pra quê? Você vai sobrecarregar seu rim, vai sobrecarregar seu fígado. Calma, vai ser prejudicial se você passar muito disso. Não precisa passar. E aí a gordura que é o que é mais difícil também de lidar, porque os caras gostam muito de comer e às vezes você fala, tem que cortar. E é daí que normalmente você corta. Você precisa do essencial, beleza, mas... corta daí, tira um pouquinho de gordura, porque em geral você vai ter em alguns outros alimentos com bastante carboidrato e proteína. Você vai comer uma carne vermelha. Animal é praticamente você vai comer uma carne vermelha, você tem um monte de gordura ali. Então não precisa comer uma parada que tem muita gordura. Não, vai com calma, segura um pouco aí. Vocês já tiveram algum atleta vegano na seleção? Sim, a gente tem. E aí acho que vai muito nessa linha, né? O que você faz e as suas convicções, elas são todas suas e se faz sentido pra você, faz sentido pra mim. Eu não gosto de entrar muito. Não tá o seu rendimento, já era, né? Exato. Beleza, você é vegano, você não come carne, beleza, mas aí você vai precisar comer isso. Beleza? E a gente teve experiências com atletas, até do feminino, que são muito regradas, então não é problema ser vegano. Poxa, você consegue suprir a partir de outras fontes. Aí tem que sempre tomar cuidado com o complexo vitamínico que precisa para suplementar e tudo mais. Aí é outra história, mas se a pessoa é que para ser vegano e ser do alto rendimento, você tem que ser muito regrado. Isso com certeza. Para ser low carb é difícil, eu não vou conseguir defender muito não. Mas vegano, principalmente por convicções, tudo bem, seja regrado e coma o que você precisa comer e já tá. E aí as suplementações, que aí uma coisa ou outra, muitos atletas vão precisar de creatina, betalanina, a gente tem... eu não indico. Você vê os seus atletas tomando qual tipo de suplemento? Olha, creatina e betalanina bastante.
Porque até creatina ainda mais, né? Porque eu acho que já está ainda mais fácil de todo mundo já tem vários resultados. Então, Nosso amigo, né? Tira embora. entrou aí pra... Desde o primeiro episódio ele vem. Sério? Ele Ele gosta de participar. Ele ficou um tempo fora, ele deve estar super inteligente, assim, em relação a... Muito bom. Então, esses dois que são suplementos de fato, né? Que são Bem muito bons, comprovados bem e tal. comprovados. E aí, poxa, whey, porque é para suplementar, não é algo muito fora do que eles conseguiriam comendo, mas, poxa, tem 1 hora entre Você um falou, e outro. tem 2 treinos, né? Tá. Cara, toma um whey, toma uma massa, um hipercalórico e vamos. Isso bastante, isso é dia a dia. Mas pela necessidade. Os dois pelo desempenho e aqui whey e hipercalórico porque precisa. Entre os treinos. Ali, Viu ele? tá aí com a gente. Quer fazer uma pergunta? Sou bem na frente da câmera. Então, isso é algo que é bem comum pra gente. E aí, como eu falei, né? Eu gosto muito de conversar com os nutris, com os físios, pra entender e para que o processo seja... que todos falem a mesma língua. Acho que isso é muito importante, até para conversar com o atleta e falar, poxa, não, mas o físio falou para eu fazer isso. Não, eu sei, é que você vai fazer isso, por isso, e eu tô falando para você fazer isso a mais, porque vai te ajudar nessa mesma linha. Ou que a gente teve um caso recente, poxa, um atleta não perdeu o peso, mas ele perdeu massa magra. Eu falei, poxa, cara, o que tá acontecendo? O que você falou com o Nutri? Eu falei porque eu vacilei nisso, e agora eu preciso comer isso, né? E a suplementação, o que ele te passou? É verdade, eu preciso trazer o whey, preciso trazer Você o tem que ficar hipercalórico cobrando no aqui. dia a dia. É claro, Né? você tem que estar... Safado. Não, Safado, e muitas vezes é parte da educação, né? Isso que é muito louco, porque muitas vezes os atletas eles não fazem por mal. Às vezes sim, mas muitas vezes eles não fazem por mal. É mais porque, poxa, tem tanta coisa para se preocupar que ele esquece de uma coisa ou outra. Você fala, cara, volta aqui. O que você precisa fazer? Poxa, eu trabalho desde que eu comecei a minha iniciação científica. Tempo, né? Oi? Você não quer mais falar o tempo. Eu acho que era só para lembrar. Mais uns 10, 12 anos com questionário, por exemplo. Cara, se eu não lembro alguns atletas para eles responderem os questionários, de como tá a fadiga e como foi o esforço dele na sessão... Muitas vezes ele vai passar, esqueceu de responder logo depois ali do treino, onde tipo 15, meia hora depois do treino, que é onde ele tem que responder. Se eu não falou, então, responde lá pra mim que eu preciso saber como foi a sua sessão, o cara esquece. Então é um processo de educação para virar a rotina. E mesmo quando virar rotina, às vezes escapa. Então tem que estar sempre de olho e conversando e puxando para a realidade que a gente quer, que é alto rendimento, né? Então todo detalhe faz diferença.